Olá, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Essa é sobre artistas que trabalham com objetos lúdicos ou artistas que integram a sua criação a uma inspiração voltada também para suas crianças interiores ou exteriores, que entendem a criança como veículo criador, que respeitam, acolhem e percebem as crianças como sujeitos que vivenciam integralmente da capacidade criativa. E aí vão buscar, às vezes, criar objetos, visualidade diretamente para as crianças, às vezes se percebe a ludicidade como mola propulsora do seu trabalho artístico. E aí a gente está falando de uma arte reconhecida pelo coletivo, pelo social, né? Reconhecida nos meios artísticos, acadêmicos, museais, pela cultura, né? Então, os artistas que eu vou trazer hoje para esse nosso diálogo, para essa nossa troca, são artistas bastante reconhecidos no meio artístico, mas que têm uma produção ou diretamente ligada às crianças ou com a dimensão lúdica. Tem mais um tanto de outros artistas que trabalham dentro dessas perspectivas, mas tivemos que fazer um recorte. E buscamos então trazer artistas aqui da América do Sul e do Brasil também e da Europa. A ideia principal é que vocês entendam que ao falar de arte criança, a gente não está falando de uma coisa pequenininha, engraçadinha, um diminutivo do que seja inclusive a arte. Arte e criança, mas criança não faz arte, alguns dizem. As pessoas que se voltam a estudar essa relação entre criança, criação e arte, acreditam que ela também faz, porque ela busca experimentar dessa dimensão da imaginação criadora que a gente tem tanto discursado, né, nos outros vídeos que foram partilhados no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Mas quem é do meio artístico diz que criança não faz arte, porque o que a criança faz não é conscientemente feito para ser um objeto de arte. A criança não teria dominado ainda de toda a capacidade de abstração que envolve a arte hoje em dia, que envolve as discussões, né, do campo da arte hoje em dia. E há quem diga que mesmo não tendo a capacidade de abstração de um adulto, a criança, quando experiencia das expressividades mais variadas, ela está buscando sim conversar com esses materiais da maneira como o artista busca conversar com esses materiais. E então vamos aos artistas, e aí a partir da obra deles a gente vai buscando clarear um tanto mais dessa relação entre arte, criança e formação simbólica. Então, vamos falar sobre criação, sobre que criação é essa que embasa essa conversa de hoje, né?
Nós estamos falando de uma criação que envolve a dimensão estética, que tem a ver com todos os processos de sensibilização, e que envolve uma dimensão da visão, que movimenta as representações, as movimentações, produções de imagens, né? Então, tudo o que o humano cria resulta de imagem. Ou iniciou por conta de uma imagem, ou é fruto dessa imagem. Nosso pensamento é imagem. Tudo que está criado no mundo externo foi fruto de uma imagem, de uma ideia inicial e resulta numa nova imagem. Criação que envolve, então, a dimensão estética, que tem a ver também com a dimensão emocional, e a dimensão da visão, da racionalidade, da representação. Então, criação que envolve emoção e racionalidade. Por meio da emoção, do pensamento, da razão, as coisas são criadas. E as coisas são frutos de imagem e se tornam novas imagens. É com isso que lida o artista. É com isso que lida os artistas que nós vamos trabalhar, começar a olhar agora. O primeiro que eu quero apresentar para vocês se chama Joaquim Torres Garcia. Ele foi um grande artista do Uruguai, nosso vizinho aqui, e que ficou conhecido mundialmente. Ele produziu especialmente na primeira metade do século passado, por exemplo, essa obra que está aí, de 1943. Ele foi uma das principais referências da arte construtivista, que foi um dos movimentos de arte do século passado que buscaram ir ao encontro do que é básico da linguagem visual, ou seja, começaram a se desvincular do figurativismo para procurar as estruturas básicas da linguagem visual. Então, eles vão buscar trabalhar com esses elementos geométricos, com a linha, com a cor. Quanto mais pura essa cor, cores primárias, linhas e formas básicas, é com isso que os construtivistas estão preocupados. Eles querem compor, eles querem descobrir qual é a estrutura do mundo das imagens. O que forma, como se tivesse o que é mais básico para se construir a visualidade. E aí começam a abstrair das figurações, criando outros tantos elementos. E o Joaquim Torres Garcia fez exposições pelo mundo inteiro. Ele se virou um expoente do seu tempo, porque ele buscou esses elementos básicos estruturais da sua arte a partir das referências culturais do seu lugar. Então, o Uruguai é um país que tem relação banhado pelo mar, e ele traz a figura do peixe. O Uruguai é um país de planície, que tem é banhado pelo sol, um sol bem mais fresco do que o nosso, né, aqui na linha do Equador, porque o Uruguai está lá no sul, mas até nas bandeiras da Argentina, que é a vizinha do Uruguai, tem essa força do sol. Esse sol é um sol ancestral, é um sol que vem dos simbolismos indígenas
dos povos originários do Uruguai e da América do Sul. Então ele vai buscar esses elementos das referências pré-colombianas e das referências naturais do país. E com isso vai construir uma obra muito variada e vasta. E ele cria manifestos, ele cria escola. Muitos artistas do Uruguai e de outros lugares do mundo vão aprender com ele, porque ele também deu aula. Ele foi um artista, um pesquisador da arte, um professor da arte. Morou um tempo na Europa e um tempo no seu país natal e deu aula nesses dois universos. E ele cria manifestos, inclusive. E ele afirma que o homem é livre no pensar e no sentir e que precisa dessa liberdade para construir a sua arte, para desenvolver a sua criação. Ele afirma que a arte deve trazer ao mundo a alegria. E aí ele é revolucionário quando ele traz essa dimensão da alegria para a arte. Porque muitos acreditam que a criação deve ser soturna, que nós criamos só a partir das emoções que nos incomodam, que não é possível criar a partir da alegria. A alegria sublima o ato criativo, porque criação tem relação com crise. É preciso estar em crise para criar. E o Torres Garcia traz uma outra visão. Criar a partir da alegria. Criar a partir da liberdade. E ele vai dizer ainda algo muito mais revolucionário para o seu tempo. Veja, ele é do tempo do Picasso, do Duchamp, de todos esses artistas que estão começando a desconstruir a arte figurativa, trabalhando com cubismo, trazendo o ready-made do Duchamp, trazendo o conceito, a abstração para dentro da arte. Isso nada, nenhuma relação tem com as crianças. A arte está cada vez ficando mais séria, ganhando cada vez mais um aspecto racional nesse século passado. E o Torres Garcia vai nos dizer que a enciclopédia simbólica do artista é formada na infância. Aqui ele já traz a criança para o centro da roda da criação. Tudo o que se cria, o que o adulto cria, o que o artista adulto cria, Torres Garcia está afirmando, é resultante das relações que ele teve com arte quando criança, das experiências estéticas e criativas, expressivas que foram propostas para as crianças. E aí ele afirma também, a busca de si mesmo é ir de encontro às estruturas. Isso tem a ver com o discurso construtivista, de largar mão da figuração para ir em busca das estruturas, do que é básico nas composições visuais. E ele diz uma coisa aqui que reverbera também o que a Feigo Strower já nos disse. Nada de tudo isso que existe, nada de tudo isso existe realmente se não o manifestamos. Ou seja, todas as ideias que nós temos, mirabolantes, lindas e maravilhosas, todas as ideias que o artista tem, ela só existe de fato quando ela se materializa, quando ela é manifesta, quando ela se torna clara. É do Torres Garcia esse famoso mapa invertido da América do Sul, né? Então ele traz o Uruguai aqui, ó, como ponto central. Ele inverte a lógica da política norte-sul, né?
os países do norte são os países desenvolvidos, ele propõe então virar o mapa e colocar o sul no norte e trazer essa voz do hemisfério sul, essa voz do sul para se fazer conhecer. E a voz do sul é a voz também dos ancestrais, é a voz das referências simbólicas pré-colombianas, pré-colombinas, como eles falam, né? E o Torres Garcia também se volta para uma produção em arte. Ele tem uma grande produção de figuração, tá? No início da carreira dele, como era de praxe entre os artistas da sua época, e ele aí começa a desconstruir a figura, criando abstrações geométricas, a arte construtivista. Mas ele faz, durante algum tempo grande da sua vida, uma produção voltada diretamente para as crianças. Ele cria jogos, joguetes, que são feitos para criança, inspirados na criança. Objetos de madeira. Mas será que isso é para criança? Olhem este aqui. Esse tem uma cara séria, tá vendo? E tu pode compor com outras carinhas. Tu pode mudar a cabeça deste ser. Mas aí entre os carrinhos, que são os brinquedos típicos das crianças. Entre os bichinhos. E tem toda uma fauna que ele desenvolve. E tem a carroça também puxada. E tem até o palhaço, o cachorro, e um trem. Com esses objetos feitos, inspirados na criança, com esses brinquedos, ele não está só reproduzindo a forma do bicho, a figuração. Vejam como está esse cachorro. Se aqui vocês não conseguem perceber elementos do construtivismo. Olha as pernas desse cachorro, se não são retangulares, a própria cabeça dele. A geometrização desse pato demonstra traços do construtivismo. E o próprio homem, com a sua cabeça quadrada. Tem um jogo de imagem, um jogo, uma caricatura, até uma sátira do próprio adulto. E a criança, porque foram feitos pensando na criança, ela joga com a cabeça dos adultos. E jogando com a cabeça dos adultos, é que o Torres Garcia acredita que o grande potencial da arte está na criança, porque a criança está o tempo todo em movimento, a criança está o tempo todo compondo e recompondo, tirando cabeça, botando cabeça, ela movimenta a própria visão constantemente e nos incita, nos adultos, movimentar nossas próprias visões. A criança o tempo todo está criando, experimentando, destruindo, reconstruindo, desmontando, montando, mexendo, compondo. E é essa gana, essa vontade
de criar da criança, que segundo Torres Garcia, todos os artistas, que são artistas mesmo, têm em si essa paixão pela criação, pelo jogo da imagem. Torres Garcia também afirma: nós precisamos nos integrar com as crianças, porque é nelas que está o alimento, a nutrição para esse jogo de imagens que é o ofício do artista. Palavras de Torres Garcia. E ele influencia outros tantos artistas nesse caminho de desenvolver a sua arte de uma forma muito racional, porque ele cria manifestos, ele tem teorias e teorias sobre a arte. Ele vai pesquisar esses elementos da linguagem visual, até onde vai as linhas, até onde são as cores, até onde. É como que ele busca sugar, tirar todo o adereço das formas para ir no que é básico. Isso é uma característica desses artistas, dos movimentos todos abstratos, né? Dentre eles o construtivismo. Então ele tem uma racionalização da arte muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem essa relação com a ludicidade e vai buscar o alimento para a sua arte a partir dessa lembrança ou desse contato com a sua própria criança interior e com as crianças com quem ele lida. Outro artista que vai dar mãos dadas para as crianças no seu exercício criativo é o Alexander Calder. Vocês já devem ter ouvido falar dele? Se não ouviram, busquem ver. Ele era um artista estadunidense e ele começa seus trabalhos criando circo de arame. E todos esses bonecos se mexiam e ele fazia esse circo funcionar de verdade. Ele criava bonecos variados de arames, mas ele também criava esculturas gigantescas. E nas suas obras, ele trabalha também com cores primárias e que tem um apelo visual muito forte. E é tão legal o trabalho dele, no sentido de ganhar uma linguagem universal, trazendo elementos não tão básicos assim, no sentido das pesquisas construtivistas, né? O Calder também, as formas que ele criava de arame eram figurativas, mas ele também caminha pela abstração, só que é uma abstração mais orgânica. Pesquisem as esculturas dele, que vocês vão ver, são esculturas gigantescas, mas que tem um formato, uma forma orgânica. Suas pinturas, ele era da escultura, da pintura. A sua pintura foi escolhida, uma tela sua, um trabalho seu, para estar nos aviões, uma frota de aviões nos Estados Unidos. Numa época, tiveram as cores e formas do trabalho do Calder. Foi o Calder que criou o nome mobile. Calder criou esculturas móveis e deu esse nome de mobile para suas esculturas. Então vale a pena conhecer, pesquisar um pouco mais do trabalho do Alexander Calder. E ele dizia: se é possível imaginar, se pode fazer. Então ele era um adepto da imaginação criadora, no sentido que ele
dava vazão, ele buscava alimentar, nutrir a sua imaginação criadora para criar as obras mais diversas, com que ele compôs um acervo muito variado. Outro artista que traz daí, não, os dois primeiros, o Torres Garcia e o Calder, eles tinham uma afeição grande pela criança. Esse artista, o Theo Jansen, ele não fala disso, ele não, a arte cinética dele, que é como ele define, né? Porque essa é uma grande estrutura feita de pequenos filamentos que se compõem e são movidas pelo vento. Essas grandes estruturas são postas em ambientes de espaço aqui numa beira da praia, onde tem muito vento, e o vento movimenta essas estruturas. Então essas estruturas ganham vida e saem andando pela praia. E são grandes bichos, monstros, brinquedos gigantes que se movimentam pela ação do vento. Então ele não tem a relação com a criança, mas ele tem a sua produção nutrida pela dimensão lúdica, por essa conversa com os elementos naturais. O trabalho dele só acontece porque existe o vento. E o trabalho dele é fruto de uma pesquisa matemática grandiosa para conseguir compor todos esses filamentos nas estruturas mais variadas. Sugiro que vejam, pesquisem mais sobre a obra desse artista. E aí também a obra dele se faz por meio do registro fotográfico ou audiovisual, porque a obra se completa quando ela está na natureza, instalada na natureza, e ela se movimenta ao som do vento. Então essa obra é visual e sonora ao mesmo tempo. E aí nós trazemos um exemplo de um artista brasileiro que também vocês devem conhecer. Se não conhecem, pesquisem. Que é o Marep, um artista baiano que tem feito muito sucesso. Ele trabalha com objetos, ele tem como alguns ele compõe, ele cria, outros ele trabalha como handmade, né? Ele vai usar os objetos prontos e ele vai transformar esses objetos, ele vai tirar da sua função de objeto utilitário e traz para uma função de objeto estético. Qual a diferença, pessoal? O objeto estético sensibiliza, faz pensar, faz questionar. Por que será que essa mesa que está atrás do caminhão e esses bancos e esse móvel e esse caminhão, que lembra tanto um caminhão de mudança, mas é um caminhão de brinquedo também? Mas ele tem grandes proporções, né? Olha onde ele está instalado, dentro de um galpão. Isso é algo grande. Mas como um caminhão que parece caminhãozinho de madeira de brinquedo, fazendo uma mudança, e nos traz também a ideia, conceitos de migração, de transitoriedade, de movimento por territórios distintos. Tudo isso está reunido nas obras do Marep. E é muito vasto os materiais que ele utiliza e as formas que ele compõe e instala. Então, no trabalho dele, embora também ele não faça uma ode à infância, à criança, como fez o Torres Garcia, mas está claro que no trabalho dele, essa dimensão
lúdica, de jogo de imagem, de tira-função do que era do objeto, brinca com a função do objeto. Isso é uma brincadeira de criança. É como a criança que pega um bastão, um cabo de vassoura e faz mundos com ele. O Marep pega um brinquedo de criança, um caminhão, cria numa escala maior e nos dá uma obra para pensar. Há outros artistas que também trabalham com essa perspectiva de objetos estéticos lúdicos, ou seja, objetos da arte que nos sensibilizam, que movimentam o nosso olhar, mas que movimentam esse olhar pela dimensão da ludicidade. Esses são apenas alguns exemplos para a gente situar nesse circuito criativo que falamos também já em outra videoaula, né? O circuito criativo, a imagem do processo de criação segundo o que nos traz a visão de Vygotsky. Tudo começa de uma referência, de uma materialidade, da memória, de uma imagem que, pela ação da imaginação criadora, do exercício criativo, se torna uma nova matéria, uma nova visualidade, uma nova imagem. Esse circuito criativo precisa estar na mente de vocês, o processo que ele acontece. Tem horas que eu vou falar dele, e já falei inclusive em outras disciplinas, na disciplina de Memória e Patrimônio Cultural. Eu trabalho com esse conceito também de circuito criativo de Vygotsky. Por quê? Porque se tudo é imagem, onde que estão essas imagens? Essas imagens estão guardadas na nossa memória. A memória, essa função psicológica plástica que guarda das impressões que a gente tem quando interage com os meios mais variados, e tudo isso que é guardado na memória é a matéria com que a gente vai compor e recompor novas imagens, compor e recompor as coisas do mundo, compor e recompor as obras de arte, compor e recompor a nossa própria intenção pedagógica. Vocês vão criar os planos de aulas de vocês quando professores a partir das memórias que vocês têm. Vocês estão criando memória aqui no curso de artes. Vocês estão criando memória a todo momento. E é com essas memórias que vocês vão compor tudo o que vocês fizerem. Então, se tudo é imagem, tudo é memória, porque a memória é a casa das imagens. Então, vamos olhar para essas memórias, para esse arcabouço de experiências guardadas, porque é com ela que a gente movimenta a imaginação criadora e transforma em algo novo, reconta as histórias. E é assim que os artistas fazem. Marep pegou de um carrinho e criou uma obra de arte. O Calder, o Jansen pega de estruturas de filamentos e compõe um organismo imagético, imaginário, gigante, que caminha ao som dos ventos. O Calder pega arames, estruturas metálicas, e transforma em miniaturas e esculturas gigantescas. Torres Garcia pega suas memórias de criança, suas memórias, sua experiência, toda a sua
memória, experiência de artista, professor, pesquisador de arte, e por meio da imaginação criadora vai criar os manifestos da arte, vai criar a teoria da arte construtivista e vai criar um conjunto de imagens variadas que compõem um grande acervo da sua obra. Estamos o tempo todo movimentando este circuito. E é este circuito que a gente também vai estar movimentando nas crianças. E aí, nas crianças, tem a grande dimensão, ou a principal, de onde parte tudo o mais, que é essa bem no centro aqui da nossa imagem. A ludicidade, que é a linguagem das crianças, né? Como nós já vimos. E é por meio dessa ludicidade que aquele circuito criativo se processa, movimentando visão, movimentando estética, sensibilização, movimentando expressão criativa, lida com a matéria, com todos os elementos da matéria, com os elementos naturais, com a imaginação material que Bachelard nos traz, com a imaginação da matéria que a Feigl-Strother nos diz, e vai, com toda essa experimentação, compondo sua consciência, ampliando sua consciência, desenvolvendo sua consciência, refinando, mais que tudo, sua consciência. E se a ludicidade movimenta, e movimenta também essas dimensões, tudo isso é encaminhado por meio da transformação. Formar novas, renovar as formas, transformar as formas, formar novas e renovadas imagens. E isso na criança, as imagens e todo esse processo criativo tem a ver com narrativas, tem a ver com histórias, tem a ver... Porque o que são histórias aqui? Histórias são símbolos que se desenvolvem, que se desenrolam, que caminham no percurso de tempo e no espaço. Histórias envolvem personagens vivenciando ações durante um tempo e um espaço. Histórias têm a ver, andam assim, ó, juntinhas, com a capacidade lúdica das crianças. Se por meio da brincadeira a criança aprende, se tu conta histórias, e nessa história tem os personagens mais variados que se movimentam das maneiras mais divertidas, a criança bota toda a atenção. E por meio, então, da ação lúdica e da forma das histórias, ou seja, personagens que vivenciam movimentos, acontecimentos, comportamentos e movimentam o conhecido, movimentam o que estava dado, transforma o que estava colocado. As histórias é como se, para a criança, materialidade, terra, chão, a criança começa já a pisar aqui, ela já quer movimentar esse chão. E movimentando esse chão, ela vê que ela pode curtir o movimento do chão, que começa a ficar ondulado. Uau! Ondulação! Eu vou surfar nessas ondas. Eu estou virando. E quem sabe até se eu virasse mesmo. E assim, até onde mais eu consigo ir com esse chão que começou a movimentar? Mas de repente o chão começa a tremer, e subir muito, e descer muito, e para. Que a
Aconteceu. Eba, o chão se move novamente. Um ritmo pode acontecer. Sobe, desce. Som, altura de som. Ritmo também. O que mais a gente coloca nessas mãos que moverão-se? Tem fim a história das mãos? Precisa ter fim? Ou o grande encantamento é movimentar imagens que existem, as mãos, e imagens. Como assim uma mão que se mexe? Isso é história? Isso é performance? Isso é brincadeira? Isso está movimentando visão? Sensação? Que coisa estranha! Como que a professora consegue ficar se mexendo e fazendo isso? Me dá uma coisa estranha. Nossa, que legal! Então é assim, simplesmente. Movimentar as coisas, chacoalhar o conhecido, sair dessa quadradice da razão, que só entende as coisas pelo conceito, pela teoria. E de repente eu posso fazer uma brincadeira em que eu busque me expressar inteiramente. E isso ajuda a ampliar minha consciência de tudo aquilo que eu posso aprender, para onde que eu posso ir, e as histórias que eu posso formar e transformar. É simples, mas é preciso que a gente busque reunir. Quanto mais linguagens expressivas, quanto mais a gente reúne com a gente mesmo, porque para tanta expressão é preciso também acolher a si mesmo, a sua própria expressão, para ter inclusive a coragem de criar. E a coragem de criar é um dos textos que também vai estar lá no nosso ambiente virtual da nossa disciplina. Tá? É um texto, na verdade, a gramática da fantasia, do Rodari, mas que fala disso, dessa necessidade de tomar coragem para conseguir experimentar o retorno à brincadeira da criança. Porque tudo isso é muito simples para a criança, mas para nós adultos que já perdemos essa dimensão lúdica, pode parecer estranho. Cabe apenas voltar para si e experimentar. O tanto mais que movimente sensações e emoções, vale a pena para si mesmo e para as crianças. E se vocês conseguirem entender que numa brincadeira de criança tem imagem, tem sensibilização, tem expressão criativa das mais diferentes linguagens e tem pensamento em desenvolvimento, olha essas coisas separadinho e busca juntar. Porque foi assim que vocês aprenderam e é assim que vocês aprendem até hoje. E se tudo isso conseguir ainda virar história, inventar algum tipo de personagem como as mãos e fazer com que um enredo se desenvolva, mais vai acessar o pensamento, mais vai fazer sentido, mais vai ser bacana e vai valer a pena. Que vocês possam tomar esse gosto pela criação que reúne visão e sensibilização. A criação que tem consciência de que é imagem e que quer e vai
criar cada vez mais imagens com cada vez mais consciência e vai incentivar as pessoas com que lide profissionalmente, né, enquanto educadores, ou se tomar gosto pela coisa, vai querer que todas as pessoas ampliem sua visão e busquem ter esse encantamento pela criação das imagens e essa consciência. Então, boas criações para vocês, porque tudo que a gente faz é criação. Então, que a gente possa estar cada vez mais consciente disso e experimentando criações que possam retroalimentar as próprias criações. E aí, educadores futuros e presentes, é básico da função de vocês quando se formarem como professores de arte, que vocês nutram nas pessoas o gosto pela criação. Até a próxima!